Vou começar a gravar, são 7 horas, a live da série Constelando. Quem me conhece, maravilha. Quem não me conhece, eu sou a Cíntia, CEO da ATA. Sou terapeuta holística, consteladora, alquimia floral. E hoje eu estou aqui com alguém muito, muito querida, uma pessoa especial, que inclusive faz o mesmo trabalho que eu, só que longe, né? Ela está no Brasil, eu estou aqui. A gente bateu 1000 papos, um monte de afinidade, inclusive de signo e de água, não é não? Isso mesmo, peixes e câncer. É isso, né? É isso mesmo. Eu estou aqui com a Denise Carvalho. A Denise é psicóloga, é consteladora, terapeuta floral e astróloga. Gente, é para babar. Comecem a se preparar para aquilo que a gente vai ouvir hoje. Nós vamos discorrer na série Constelando sobre relacionamentos de casais, algo imperdível. A gente bateu um papo aqui antes de iniciar, os detalhes daquilo que a gente vai passar para vocês. Maravilha. Denise, querida, bem-vinda. Oi, querida. Muito obrigada. Você por estar aqui com a gente. Maravilha. Se apresenta para que o pessoal saiba quem é você. Gratidão pelo convite, Cíntia. Bom, você já deu aí uma introdução, né? Eu comecei aí como astróloga e aí a gente acabava lendo o mapa e depois, né? A pessoa vai embora e nunca mais, e aí ficava aquele vazio, aquela vontade de ajudar em algo mais. Aí chegaram os florais, que foram a grande transformação da minha vida, né? Mesmo. Só fazendo parênteses, você começou a estudar as florais? Se foi na mesma época? Faz 25 anos que eu sou terapeuta floral. Eu fui uma das primeiras turmas no Brasil, no IBHE, né, que é a pós-graduação em terapia floral. Eu sou a segunda turma. Então, não tem como não se transformar, né, Cíntia? A minha vida foi uma transformação de vida, assim, de 360 graus em todas as áreas da minha vida, né? Inclusive largando aquilo que eu fazia, porque eu era educadora, trabalhava na área pedagógica. E larguei tudo e fui para os florais, né? E aí sim eu conseguia complementar a astrologia com um apoio terapêutico com os florais. Sim. Depois eu fiz a minha formação na psicologia transpessoal, tá? Porque foi também uma outra grande descoberta, que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Porque ela alinhava todo esse conhecimento e aí, por fim, chega a constelação familiar, que é Matar. paixão da minha vida, né? Não que os outros segmentos não sejam, mas a constelação realmente veio como um presente para nós, né? Como um grande presente para essa fase, para essa era, né? Para esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós, de fato, estamos fechando um ciclo mesmo, porque a constelação, claro que ela não foi descoberta agora, mas esse boom que ela recebeu faz parte exatamente da gente conseguir concluir coisas e passar por uma fase de uma maneira diferente. Você só pode fazer isso quando você olha para o passado, definitivamente, né, de frente e diz, ok, deixa eu ver o que tem aqui, né, sem subir, sem mecanismos, e olha, aceita o que está ali e faz a volta e diz, bom, agora eu sou adulto, deixa eu viver, né? Porque senão não vai fechar, a pessoa carrega a mala dela cheia de tranqueira, né, né, e a constelação vem ajudar exatamente isso, né, que é para que a gente consiga se libertar daquilo que amarra a gente e a alma da nossa família, né? Constelação. Sim. E como você acabou de dizer, amarra a nossa alma, você pode imaginar no relacionamento de casal o que é isso. Imagina. Não é? Aliás,
todos nós imaginamos, né? Porque aqui tem um relacionamento, mesmo os mais resistentes tiveram experiências na vida, pelo menos uma, que eles podem aconteceu comigo, né? E a gente vai falar agora, então, sobre os padrões mesmo dos relacionamentos conjugais. Essa riqueza que é a gente aplicar a constelação dentro de um dos instrumentos mais ricos que o ser humano tem, né? Que é o relacionamento pessoal. É muito fácil a gente se relacionar com o vizinho, né? Com os parentes distantes, até com o pai. Lindo, pelo Facebook, né? É maravilhoso. Maravilha. Pois é, agora no dia a dia, no tete a tete, né? Eu vejo você, você me vê, eu me vejo em você, você se vê em mim, Nossa. aí mudou toda a história, né? É uma riqueza muito grande o relacionamento, né? E se todos os casais em crise ou para se separar fossem buscar esse recurso magnífico que a constelação pode oferecer, eu acredito que muitos casais não se separariam. Ah, eu também acredito. Eu acho que o primeiro passo, claro, que é o autoconhecimento. A gente não adianta, a gente não vai fazer o outro se conhecer, a gente tem que se conhecer. O primeiro passo, né? Eu trago. Mas daí a gente tem uma porta enorme aberta, né? Quando a gente consegue fazer isso e se olhar de frente, daí a gente consegue olhar o outro de frente. Daí a constelação entra de uma forma magnífica, eu não é? Muito, muito. Conteúdos para partilhar, pode começar. Eu tenho um caso muito interessante para compartilhar com vocês. E, quer dizer, todos os casos são maravilhosos, né? Mas a gente tem que escolher um. Né? Eu estava acompanhando uma cliente, terapeuticamente falando, e ela tem um relacionamento com um namorado, um companheiro, tá? E ela sempre se queixava, né? A queixa dela na consulta era: eu sinto que não há o meu lugar na vida dele, né? Ela falava sempre isso. E a gente começou a investigar isso, primeiro com ela, lógico, primeiro com ela, era minha cliente, né? Então, várias constelações, vários florais, várias terapias, tá. E a gente foi concluindo, por exemplo, não era a questão da exclusão do primeiro casamento de ambos, né? Ambos já foram casados, ambos, tá? Foi a primeira coisa que eu fui olhar. Como é que é esse relacionamento seu com a ex-mulher do seu companheiro e como é que é a relação dele com o seu ex-marido, né? Porque então, pode explicar aqui muito rapidamente. Claro. A gente não vai por favor. Relação, mas é muito importante quando a Denise explica muito bem que cada um deve ter o seu lugar e aqueles relacionamentos anteriores que tiveram posicionamento e uma história importante na história da pessoa, seja ele o marido ou eles precisam estar ali inseridos no lugar deles. Existem casais que não existiu o pai do filho. E aquele que está travou a sua... O quê? Se congelar, não tem problema nenhum. Você está me ouvindo? Travou, parou. Isso é a internet. Às vezes congela, mas não tem problema nenhum. Vai o momento. Beleza, né? Ultimamente tem, ainda mais choveu muito aqui. Flórida é Flórida. Mas é comum. E aí você estava dizendo da inclusão da família que precedeu, né? Aquele que veio antes, né? Aquele que veio antes, que é a lei da hierarquia, né? E do pertencimento também. Aí eu fui
quer dizer que a gente vai ficar todo mundo numa comunidade, vivendo todo mundo junto. Não é isso. É o respeito e o lugar adequado de quem veio antes, né? Porque as pessoas dizem, Sim. então a gente tem que se relacionar com os ex como se fosse amiguinho e primo. Não, não é isso. Mas é colocar cada um no seu lugar. Então, e no caso dela, foi a primeira coisa que eu fui investigar e não era, né? Porque ambos respeitavam Uhum, os ex-companheiros, os filhos foram incluídos com muito amor na relação, uhum. então não havia a mínima possibilidade de estar aí o nó, não é? E aí, de acordo com o que ela ia relatando da história dele, que ele, quando eles são 3 irmãos, ele foi o primeiro filho que viu o pai na rua com amante. Ah, E o pai era casado com a mãe dele há 30 anos. 30 anos de casamento. E um belo dia, andando na rua, ele viu o pai com uma outra mulher. uhum. Tá? Então, você pode imaginar o impacto que teve isso para ele, né? Eu devia ter lá os seus 22, 23 anos por aí. Enfim, resumindo, o pai saiu de casa depois de 30 anos de casamento e foi aquele impacto, né? Sofreram os 3 filhos, a mãe dele, todo mundo, se passaram 10 anos. Olha só que coisa, 10 anos. O pai, né, volta para casa depois de 10 anos e casa novamente com a mãe dele, né? E porque ele tinha se divorciado, né? E volta e casa de novo com a mulher. E a minha cliente, durante a nossa terapia, ela vivia me dizendo o seguinte, que ela tinha muito receio de quando o companheiro dela fizesse 10 anos de separação Ah, com a ex-mulher, ele pedisse a separação com ela. porque ela Né? é, né? Porque ela seria a segunda. Né? E como ela entende bastante da constelação, porque ela passou por muitas, né? E eu, como terapeuta, ajudando, e eu sempre falando, não vamos sofrer por antecedência, vamos aguardando e tal. E aí, quando completou 10 anos, realmente, que ele fez durante a separação dele, ele queria se separar da minha cliente. De fato. Aí eu peguei, já fui no nó, não precisaria nem abrir uma constelação, né? Já fui no nó, assim. Aí eu expliquei para ela o seguinte, para ele, né? Você era a outra, era a segunda, porque ele se emaranhou na história do pai e da mãe. É. E isso Né? E com o ser humano de uma forma corriqueira. Como nós não nos conhecemos de fato e não assumimos o nosso lugar, e daí que está a força de se fazer uma constelação, a gente acaba escolhendo ser leal a histórias dos pais, normalmente, ou de sim, quem cuidou da gente, pode ter sido os avós, não importa, mas nós somos leais àquilo que os outros decidiram viver e escolheram, né, fazer. E é muito interessante isso, porque a gente acha que os traumas e os problemas só acontecem quando a gente é muito pequenininho e não sabe do que está acontecendo, né? exatamente. Essa história, ela retrata bem a força da vida inconsciente, quando você está emaranhado no coletivo da família, quando você não tem noção, né, da sua identidade real, que você capta e absorve a energia mesmo do que está acontecendo ali e vai repetir aquilo. E imagina o que
a gente vê por aí que se repete, né? É uma coisa... Nossa, e olha só que interessante, ela tinha o conhecimento, e ele, né? Como que a gente ia fazer para ele rever isso? Apesar dela comentar o tempo todo com ele, da terapia, da constelação, ele já tinha uma familiaridade e tinha uma abertura, tá? Então, o que eu propus a ela? Para salvar essa relação, porque eu tinha certeza absoluta que não era problema dos dois, né? E sim, esse emaranhado que ele estava com o pai dele. E o que eu propus? Como ele já tinha essa linguagem da constelação e tinha uma abertura, eu falei para ela perguntar para ele se ele teria uma disponibilidade para vir fazer uma constelação, conversar, para ele entender o que estava acontecendo. Sim. E ele topou, E ele veio, mas foi tão simples, Cíntia, foi tão simples. Claro. Porque eu nem precisei fazer algo tão profundo, sabe? Eu coloquei ele e ela, um na frente do outro, pai e a mãe dele atrás dele e o pai e a mãe dela atrás dela e ele assistindo e eu, tá? Eu faço aquela constelação, eu não sei a sua, de que modo é, mas eu faço a constelação abrindo um campo epigenético, que são as emoções da família. Então, eu coloco o dedo em cima do boneco e ele anda no campo. Ele anda literalmente. Os bonecos estão, às vezes, me assustando. Só falta falar, né? E foi tão impressionante, ele ficou tão impressionado, porque eu coloquei a mão nela primeiro, ela imediatamente ela deu uma volta, assim, ela virou de costas para ele, tomou o pai, tomou a mãe e saiu do campo. Tipo, né? Sabe? Então, assim, mostrando que o problema não era ela, não é? E ele, o que ele fez? Ele virou imediatamente, mas foi assim um rodopio, sabe? Impressionante. E foi direto no pai. Foi direto no pai. Que coisa. Aí ele já ficou muito impactado. Aí quando eu falei, expliquei tudo o que aconteceu com o pai dele, com a mãe, o que significava a segunda companheira para ele, né? Que inconscientemente para ele seria a outra do pai. E ele estava salvando a mãe, não é? Não sendo tão aberto à segunda companheira. Olha, ele foi me ouvindo, aquilo foi crescendo, ele ficou tão impactado, né? Ele ficou tão emocionado, tão impactado, que ele reagiu assim: então eu não sou eu, né? Eu sou meu pai, né? Eu estou vivendo a história do meu pai, da minha mãe. Olha, você não imagina o impacto, foi tamanho que, graças a Deus, a gente salvou esse relacionamento. Mas e a constelação ela tem mesmo, não é que ela tem poderes mágicos, né? Mas não. Terapia, e uma terapia que trabalha com coisas óbvias, rápidas, né? E envolvem sempre aquilo que está atrás da gente, né? De uma maneira muito clara. A constelação ela liberta imediatamente, né? Nossa! Ela sai da consulta, nossa, eu estou me sentindo tão mais leve, parece que saiu uma carga dela, e saiu de fato, né? Saiu uma carga dentro do coração, saiu. Costas, né? A pessoa deixa lá aquilo que ela estava literalmente carregando. E como você disse, os relacionamentos conjugais, eles, se o casal se dispusesse
a fazer uma constelação, mesmo que fosse cada um a sua, né? Isso. Uhum. Eles iam encurtar o tempo de discussão, de mágoa, de ressentimento e de inadequação de uma forma extraordinária. Claro que a gente sabe que quando as pessoas se encontram, são os sistemas que se encontram. E eles estão ali para se alimentar. Mas não é só, obviamente, o sistema. Isso é o básico de todo relacionamento, né? Eu vejo no outro aquilo que eu necessito e eu vejo no outro aquilo que eu não quero ver em mim. Sempre né? Isso é a bula certa. Sim, isso é Né? a regrinha básica. Básica. Isso na terapia a regrinha básica. Mas é claro que se eu percebo que os sistemas estão emaranhados, eu consigo olhar para trás e fazer isso daqui. O que está aqui atrás? O que está amarrando? Né? O que é que está acontecendo aqui? É óbvio que o resultado para o relacionamento atual vai ser um processo de liberação incrível. As pessoas só não ficam juntas se elas não quiserem, a partir daquele momento, né, permanecer. Isso. Podem até falar assim, então tudo bem, serviu para mim enquanto eu não sabia como é que era. Agora que eu sei, não me serve mais, ótimo, mas daí se separa de uma forma saudável. Sim, o Bert Helling dizia muito isso, né, Cíntia? Às vezes não precisa uma constelação. Às vezes você entender como as leis sistêmicas, as leis de amor, a lealdade, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber, quando você entende, né, você tem um impacto. Como foi esse meu caso, eu não fiz mais nada, eu só fiz isso e ele ficou impactado, porque ele entendeu. Né? Então, a constelação não é aquilo que as pessoas pensam, que eu vou fazer uma constelação, então vou me curar para o resto da vida e está tudo certo. É uma caixinha pronta, formatada, né? É. Cópia de alguma coisa, é óbvio que não. Nós temos movimentos, nós temos crescimentos e nós temos uma história. Que a constelação ela fala da alma familiar. Nós nascemos de um pai e de uma mãe. E esse pai e mãe nasceu de um pai e de uma mãe. Só aí já são 4, né? De cada lado. Então, é muita gente envolvida, é muita história. Muita. Como o Freud dizia, né? Quando você vai para a cama com seu companheiro, 6 vão para a cama, né? 6. Hoje, né, o Freud falou do inconsciente da pessoa. Exatamente. O inconsciente coletivo. E o Bert Hellinger veio trazer a alma da família. Então, a gente dorme com civilizações. Nossa Senhora, hoje a gente vai para a cama com milhares de pessoas. Ninguém pode fazer a gente não histórias. Existe. Né? Estamos nos relacionando. Essa questão tem uma teoria da triangulação, né? do Kahneman, né? O nome dele é Kahneman. Você lembra? A triangulação do salvador, né? Do perseguidor e da vítima. Vítima. E é uma triangulação. A triangulação é fascinante. Ela está inserida na maioria dos relacionamentos, né? Na maioria. 100%, né? 100%. E daí ele vai transferir, e o outro também vai transferir essa triangulação. Ela, infelizmente, é bula inconsciente de todo mundo. Não, e esse revezamento de papéis, né? Uma hora eu sou salvador, a outra hora. O salvador e a vítima é, assim, o casamento perfeito, né? É o perfeito. Eu não sei se as pessoas entendem do que a gente está falando, né? Que a gente já está se aprofundando numa outra... O simples do dia a dia, você sabe que ontem, inclusive, eu estava ouvindo um caso muito triste aí, envolvendo uma menina, acho que do Brasil, que passou por um abuso sexual do tio e ficou grávida. Eu não sei se você deve ter mais informação do que eu.
Assim, uma menina de 10 anos. Ficou grávida, né? Ficou grávida. Um horror, um horror. Falando do aborto dela, do tio, em nenhum momento, e eu dei uma passada com o meu olho, porque eu não falei, não vou ficar aqui, mas uma passada, ninguém falou do pai e da mãe. É como se a menina tivesse nascido num ovo, não tivesse família, ela é a vítima, o tio é o algoz, né? O perseguidor, né? E todo mundo criticando ela por ter matado o bebê. Né? E eu fiquei olhando e falei assim, olha que coisa, como está incompleto e as pessoas não veem da forma adequada a situação. A vítima e o salvador é algo recorrente. E todos ali estavam tentando salvar ou o bebê que ela tirou, ou ela, né, que estava naquela condição. Isso não estou dizendo Exatamente. o que aconteceu. Só que a gente tem que ver a situação de uma outra maneira, né? Sim. Um pouco maior. Por que é que aquilo está acontecendo, né? Olha para o sistema dela. O que é que tem na casa dela? Onde está o pai e a mãe dela? E não há um único comentário perguntando do pai e da mãe. Você acredita nisso? Tinham centenas de comentários, não tinha um falando do pai e da mãe. Como se não existisse, né? Nasceu do ovo da galinha. Do ovo da galinha foi jogada na rua, alguém pegou. Quer dizer, assim. E eu digo, a gente precisa reorganizar isso. E a gente precisa reorganizar, se a gente começa a reorganizar das pessoas, a gente reorganiza o nosso grupo, nosso clã, o seu, né? O outro dele, o outro, a gente começa a fazer um movimento de reorganização de uma consciência coletiva que precisa. Exatamente. A gente consegue, de fato, ensinar os nossos filhos a olhar para a gente de uma maneira diferente, a não assumir o papelzinho da vítima e nem do algoz, né? E nem o salvador para aqui. Nem do Salvador. Não é? Então a gente consegue melhorar a próxima geração. A gente consegue deixar saudável, né? O filho que a gente tem, a história que a gente cria, e é muito importante, isso é muito importante. A constelação ela pode, de fato, trazer uma nova. Outro dia eu estava falando com um amigo e ele disse: a constelação é uma maneira de viver, e é. Né? Sim. Ela não é só uma terapia, é uma maneira de viver, porque você aprende a respeitar de onde você veio, olhar para aquilo que está escondido, não fingir que aquilo não está incomodando, assumir, colocar cada coisa no seu lugar, falar muito obrigada e seguir a sua vida. Sim. E é de uma força, né? E de uma benção muito grande, né? As pessoas não ficam no batido, né? E desocupar o lugar para que o companheiro entre, né? Porque a maioria principal, bom, acho que aí não tem, você deve ter casos aí para contar também, eu acho que não tem a mulher ou o homem, mas a filhinha do papai, né? A filhinha do papai que ocupa o lugar da mãe, né? Ela é superior à mãe, então ela é melhor que a mãe, né? e ela casa, entre aspas, com o pai, porque meu pai é o maior. E aí, onde entra esse companheiro? Claro. Cadê o espaço que ela deixa para o companheiro dela entrar? E, Cíntia, acho que 80% dos casais vivem essa temática. Ou o marido, né, filhinho da mamãe. Da mamãe, que não larga o papel, inclusive se a gente tem muitas histórias, né? Se abrir o campo, você vê que ele está posicionado do lado do pai, é ele e o marido, né? Ele e o marido da mãe, ele está no lugar do pai, né? Ele olha de frente, ele está no lugar do pai, e é complicadíssimo você reposicionar isso de uma forma onde não haja, é interessante isso, já está quebrado, né? O sistema ele já está machucado, ele não funciona e cada geração vai ser pior. Claro que onde existe uma pessoa que não está colocada no lugar certo, existem exclusões, né? Sim, E alguém acompanhando.
né? É claro. Então, o que acontece é que quando você começa a mexer, claro que graças a Deus a constelação ela mexe um pouco e é mais suave, né? Eu sempre digo que aquela pedrinha que joga na água, né? E vai criando ondinhas, ela vai se reharmonizando, que essa é a função, né? Uhum. Ela dói menos, a reorganização dói menos do que aquilo que estava desorganizado. Às vezes as pessoas têm medo de mexer, porque têm É, medo de mexer na estrutura que está ali, porque elas estão acostumadas. estão ali, é a zona de conforto, De conforto. né? Isso eu já conheço. Eu vi minha mãe fazer assim, meu pai fazer assim, meus avós fazerem o mesmo. Eu vou sair daqui, e aí? E aí? E aí? E é impressionante como é interessante a gente observar como terapeuta, repetindo a triangulação, o Salvador, né? Você vê que o Salvador é muito presente, né, nas constelações. Veja esse caso que eu te contei. O que ele queria fazer inconscientemente? Tá? Salvar a mãe, né? Eu sou o salvador da minha mãe. Salvar a mãe e ficar do lado da mãe, né? Ele não ficou E com. ficar do lado da mãe. Tanto é que ela me contou que quando como é que foi a história? Quando ele se separou, ele foi morar com a mãe. Porque a irmã abandonou a mãe, não tinha quem ficasse com a mãe e ele foi. Claro. Cuidou da mãe até morrer. É. Então, veja o quão ele foi salvador da mãe. E é interessante esses casos, porque os filhos desse casal, mesmo que seja do primeiro casamento ou do segundo casamento, não importa, eles vão tentar se reposicionar nessa história. Hoje é um pouco pior porque nós temos mais de um casamento. Então nós temos mais, na verdade, são 3, 4 sistemas atuando lá, né? Sim, é bem complexo, né? Fica mais complexo, porque são o sistema da mãe dos filhos do primeiro casamento, com ele. É o sistema da mãe dos filhos do segundo casamento, não é? Daí fica 2 aqui, são 4 sistemas atuando. Mas normalmente esse filho que não larga a mãe, ele vai criar filhos que precisam assumir o lugar do pai, porque o lugar do pai está vazio. Sim, Ele não é um pai, ele é um filho o tempo todo, sim, né? sim. Então, olha o desequilíbrio emaranhado todo que fica. E isso é tão simples da gente identificar, o terapeuta identifica, a gente vê os sintomas que estão ocorrendo nos filhos, no relacionamento, né? No tipo, no padrão, na vibração, no que está acontecendo ali. É muito simples a gente olhar de frente, né? E dar um passinho para trás e reposicionar tudo. Deixa eu ver aqui. A Gabi Serretiello está aqui. Oi, linda, tudo bem? Oi, querida, ela é uma querida. Tá. Aliás, foi através dela que eu cheguei a você, né? Ou você chegou a mim? É, na verdade, eu procurei por você, acho que uns 2 anos atrás, quando eu indiquei a minha sobrinha para você, né? É, você me disse. Uhum. Ela que me passou seu nome, óbvio. E deixar lá um like para ela. Obrigada, lindinha. Ah, nós também amamos vocês. Você. Mas é isso, é a riqueza da constelação dentro de um relacionamento. Como ele claro que ninguém quer ser dramático aqui, né? Que nem Sim, hora para a gente dar dicas, né? Contar casos e falar, puxa, tá vendo como acontece? Isso é mais comum do que você imagina, né? Tem um filho que assume o papel do pai dele, né? Ou do companheiro da mãe, é mais comum do que você imagina. Aquele filho que não quer crescer é mais comum do que você imagina. E não precisa ter uma história. Tá bom, querida, pode ir. Vai ficar gravado sim, pode ir. A Eliana está aqui. Está adorando, mas ela vai ter que sair, não tem problema nenhum. Depois é só pegar o vídeo, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, no canal da Rata, vai estar na rede social da Denise e na minha também, tá bom?
Me perdi agora, fui olhar lá os Você comentários. estava falando da riqueza e da simplicidade, né, Cíntia? Claro. É porque as pessoas acham que é muito complicado, né? É. As pessoas acham, ai, meu Deus, é melhor deixar do jeito que está, isso não está. Não, é muito simples. A reorganização, eu sempre falo com o cliente meu, o mais difícil você fez, que é caminhar errado a vida toda, não é? É chegar até aqui, é ter coragem. O mais difícil agora, manha. Nossa, é maravilhoso, né? Quando eu vejo casais jovens, né? Imaturos, eles vão brincar, né? Vão brincar de casamento, Vamos brincar de casa. porque é ali no meio, no campo deles, né? A filhinha do papai está lá e o filhinho da mamãe está lá. Então, eles não se olham como um homem e como uma mulher, E não daí é? acha, ai, mas por quê? Daí é a vítima, é aquele papel que culturalmente, né, as pessoas reverenciam, porque é mais fácil você cuidar, mesmo como coletivo, ter a função do salvador, olhar para a vítima e tentar ficar do lado dela, do que você solucionar o problema e ver o que é que está acontecendo. Por que aquele rapaz ou aquela moça está aí assumindo esse papel, né, tão ruim, né, tão inaceitável, Sim, né, socialmente. Então é complicado isso. E normalmente o coletivo assume esse papel também de salvador, não é só a triangulação das pessoas, né? sim, sim, é. Sempre ali, porque ele está sempre julgando e do lado da vítima. Sim, é. O Salvador é muito forte, né? Muito forte. É uma coisa bem. Eu não sei se o padrão começou porque é religioso, porque é uma maneira de controlar. Ele é muito forte. Ele é a camada mais forte mesmo do inconsciente coletivo, né? Eu não sei. Concordo. É, mas eu olho, eu acho que é ele que está ali alimentando a vítima, porque a vítima não é que ela não sofreu, não é que ela não passou o que ela passou, mas ela tem que aprender por que é que ela está se permitindo viver isso e passar isso. Ela não precisa manter o padrão, né? E o Salvador alimenta, ele mantém ela naquele mesmo lugar, porque isso fortalece ele, de alguma maneira. Sim, esse ganho secundário, né? E o Salvador tem no seu inconsciente de que eu sou melhor que você, né? É por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar, eu sou melhor que você, eu sei o que é bom para você, É, né? Então, é muito interessante a gente passar, né, teorias simples, vamos dizer, simples, entre aspas, para os nossos clientes, porque às vezes essa consciência pode salvar uma relação, puxa, pode salvar uma vida, né? não é? Pode salvar uma relação. Opa, puxa, eu estou aqui como vítima, né? Opa, puta, vou parar de ser salvador. E É. a mulher tem muito essa questão de ser salvadora, né? Nossa, Porque ela já tem esse instinto maternal, né? De querer cuidar. porque o coletivo diz que é aceitável você ser a cuidadora, né? Você ser a protetora, né? Você não precisa ser a mulher, você pode ser a mãe, ser mãe é muito bom. Então nós vivemos só um aspecto, que daí a gente vai entrar em outra área, a gente vai ter que ter aí 5 horas de live. Nossa Senhora, e a gente vai navegando, vai viajando. Agora o que importa é que fica bem aqui mesmo é exatamente isso, a constelação. E a Denise concorda, porque ela estava concordando, a gente, né, sabe que é assim que funciona, ela consegue colocar você de frente para você mesmo, né, de uma maneira muito bonita. Você não precisa, né, Muito amorosa, né? mercorosa, Muito amorosa. é muito respeitosa, né, não E existe, entender que qualquer equívoco no campo é por amor, sim, né? regrinha que a gente tem, né? Se você viu isso e aceitou estar no lugar do seu pai ou da sua mãe, ou defender o seu pai, você fez isso por amor, porque você quer pertencer àquela família
amá-los e ser amado por eles. E o mais bonito da constelação, além esse movimento amoroso, que eu gosto de enfatizar muito, que não há raiva e a gente também dissolve essas camadas de ressentimento que as pessoas têm, né, umas com as outras. Elas criam dor, muito ressentimento, porque aquilo, muita coisa ruim aconteceu, muita coisa, né, não foi do jeito que queria, não foi como queria, e vai por aí fora, né? Aquilo é um emaranhado enorme de... Nossa, e quando a mágoa é de mãe Poxa, ou de pai, nossa Senhora. daí Né? a gente consegue colocar isso de uma forma mais simples, como a constelação coloca, tanto a amorosidade como a falta de moral. Eu coloco sempre isso. Aqui ninguém está julgando se você fez certo ou errado. Não há moral. Eu não estou dizendo que você deveria ter feito assim ou assado. E isso é libertador para as pessoas. Porque as pessoas normalmente, quando eu pergunto, na hora de inserir uma criança, se foi um aborto, se perdeu, ou um pai, não importa, uma pessoa, ai, minha mãe me largou aí no orfanato, como é que eu posso amá-la? Qualquer coisa. Quando você vai inserir essa situação de uma maneira amorosa, e sem julgamento, porque não há moral, a pessoa até respira fundo, porque diz, nossa, eu não preciso estar certo, e aquilo não está certo nem errado. E isso também é libertador, faz parte do movimento da constelação. Né? É quando, Faz. não é? É isso que... E quando a cliente, eu tive uma cliente que não gostava da mãe, tá? Uhum. Mas não era caso assim tão sério, não. É porque na adolescência a minha mãe não olhou para mim, aquelas coisas bem de vítima, bem infantil. Eu não gosto da minha mãe. Tá, você não gosta da sua mãe. Eu não quero me reaproximar dela. Eu não gosto dela. E ela ficava, né, uma aquariana, ficava brava, né? Quando eu tentava fazê-la entender o que é tomar a mãe no coração. Que aí isso é um ponto que você pode explicar em detalhes, porque as pessoas, muita gente me pergunta, mas a minha mãe me largou, mas a minha mãe era ruim, mas a minha mãe isso, mas a minha mãe aquilo. Não é a pessoa, é o princípio, né? É a sacralidade materna, né? É quem te deu a vida. E ela dizia que, então você quer que eu chegue lá e abraço minha mãe, beijo minha mãe? Eu não quero fazer isso, e eu não estou pedindo isso para você. Falei, olha, e até fazê-la entender que ela tinha uma filha de 14 anos. Falei, tudo bem, você está excluindo a sua mãe, um dia a sua filha vai te excluir. Aí começou a impactar, sabe? Uhum. Porque era só ela e a filha. Ela começou a ficar impactada. Olha, passaram-se um mês depois que eu falei isso, a filha começou a dizer para ela que odiava a mãe e começou a se cortar, passar Gilete no braço. Denise está fazendo algum barulho aí, eu não sei o que é. Tá? Acho que é porque eu estou me mexendo, será? Estou quietinha agora, o que você Ah, acha? que estava fazendo um barulhinho de, sei lá, de fio. Acho que é porque eu estou me mexendo e o fio talvez dê interferência. E ela, E ela começou até a se cortar. ela começou até a se cortar e dizer que odiava a mãe. Porque as pessoas entendem que aquilo que elas evitam aqui, a próxima geração vai fazer pior. Por quê? Porque Sim, é algo que precisa ser consertado, é algo que está errado, fora do lugar. Então é claro que a próxima geração vai colocar isso de uma maneira pior e mais gritante, né? Não adianta a gente achar que, não, minha filha não vai perceber que eu odeio meu pai e minha mãe. Ela não vai perceber, ela óbvio que ela vai perceber e vai é. ser igual, né? E passando isso para a filha, né? A avó materna passando isso para a filha. Ensinando. Aí a hora que ensinando, a hora que ela percebeu, ela ficou tão impactada, que a hora que ela entendeu o que é
tomar a mãe no coração, né? Sacralizar aquela que te deu a vida, independente do que ela fez, porque era aquilo que ela sabia fazer. Aceite, sacralize, agradeça. E principalmente, como é que eu posso aceitar o meu poder criativo, o meu poder cuidador, né? O meu poder Exatamente. criativo, se eu não aceito aquele que me deu a vida. Quando eu rejeito a mãe que está lá fora, eu estou rejeitando aquela que está aqui. É simples, nós somos e vivemos num mundo onde eu tenho que me ver no outro, né? Eu tenho que ter a minha identidade, mas eu tenho que me enxergar no outro. Eu não tenho um script que está tudo aqui, né? E eu sei como eu tenho que fazer. É um exercício de descoberta, de reavaliação, de reposicionamento. Eu só posso saber o que eu tenho quando eu olho o outro. Digo, nossa, eu estou batendo aqui com a tecla aqui, errado, isso, aquilo. É esse movimento que faz a libertação. Então não adianta achar que a gente engana a vida, né? As pessoas são pedintes, elas acham que vou deixar desse jeito. Vou pôr uma máscara e É, assim vou ser feliz, né? é. Gente, Mas a gente sabe que não é. Denise, adorei falar com você. A gente podia ficar aqui um tempão mesmo, né? Batendo. Nossa, muito bom. Deixa o seu contato para que as pessoas possam te encontrar. A Denise está morando em Santos agora. Olha Que delícia! que maravilha, quando a gente conversou aí mês passado, né? Ela tinha acabado de mudar, que delícia. Eu sei porque morar perto da água, ainda mais quem é da água, é muito importante. Nossa Senhora, muito bom, muito bom. Dá o seu contato, as suas redes, vai estar junto lá no post do vídeo, claro. Eu vou colocar, mas ela pode dar aqui online. Então, no Instagram é Denise Florais, Uhum. tá? E você quer o telefone? Pode dar o telefone, mas eu vou fazer um parênteses. Eu já estou marcando com ela uma live das florais. A gente só vai acertar o dia direitinho. Ela falou. Ela não vai deixar eu escapar dessa vez. Deixa. Não vai. Então, é Denise Florais no Instagram. O telefone é 11, né? Estou no Brasil. 997. Mais 55. Então é 5511. Isso. 997806782. Anotaram, né? Quem perdeu a chance vai poder voltar no vídeo, o vídeo vai ficar gravado e no post, principalmente do YouTube, normalmente eu coloco os cardzinhos, o telefone delas também vai estar lá. O meu telefone todo mundo sabe, eu deixo aqui, 321-368-2218. Leiam o blog, assistam, curtam o canal, divulguem o canal, porque a gente tem sempre coisa boa informando sobre uma série de aspectos das terapias holísticas. Né, querida? Nossa, muito bom. Gratidão enorme pela sua presença aqui, adorei. Gente, eu vou avisar quando a gente vai se reencontrar das terapias florais. Cíntia, eu é que agradeço muito. Eu acho que eu vou chamar a Gabi e nós vamos fazer um trio aqui, falando, cada uma falando da sua essência. Nossa, que legal! Ótima ideia! Ótima ideia. A Gabi está online. Muita gratidão, Cíntia. De verdade, amei, viu? Beijo, grande beijo. Beijo grande. Tchau, querida. Tchau, querida.